Para mim é uma honra muito grande, né? Voltar depois de um bom tempo, né? De uma breve licença aqui dos púlpitos. Quem me conhece sabe que eu amo ensinar a palavra de Deus, né? E como o Éder disse, a minha situação não é uma situação muito favorável, mas ela é propícia para que Deus manifeste o seu poder, para que Deus manifeste o seu milagre, né? Então a gente procura, com a graça de Deus, com o poder do Espírito Santo sobre nós, nos submetermos à graça de Deus, nos submetermos ao poder de Deus. Ele que sabe, né? Ele é soberano, mas em todas as coisas Deus, de fato, está conosco. Amém. Vamos abrir as nossas Bíblias, lá em Mateus 24. Eu quero ler 3 versículos, que serão os versículos de base, mas eu vou lendo, vou explicando e a gente vai prosseguindo, né? Sempre tomando cuidado com aquele velho relógio que toda vez que eu pego o microfone, eu acho que ele dá uma acelerada. Eu acho que, não sei se ele está configurado para acelerar um pouquinho quando eu prego. Mas vamos lá. Mateus 24, 13. Quem achou diz amém. Quem não achou diz espera aí um pouquinho. Eu opero. Vai para a escolinha, rapaz. Mateus 24, 13 diz assim: aquele, porém, que perseverar até o fim, será salvo. Aquele, porém, que perseverar até o fim, será salvo. Jesus aqui, ele estava falando sobre, é um sermão escatológico de Jesus, ele estava falando sobre o princípio das dores, que na verdade vai anteceder os tempos do fim. Obviamente eu não quero entrar nesses pormenores do texto, mas uma coisa que a gente tem que entender, para entender a mensagem, é o contexto. Então Jesus aqui estava falando realmente, como eu disse, né, dos princípios princípio das dores, as dificuldades que virão antes dos tempos do fim, e os tempos do fim são os tempos que antecedem a vinda do reino de Deus, a vinda definitiva do reino de Deus. Então ali Jesus estava falando, olha, aquele que passar por tudo isso e perseverar até o fim será salvo. Agora a gente tem que tomar cuidado, porque se a gente faz uma leitura desatenta do texto, a gente corre o risco de pensar que a perseverança é um item condicional para obter a salvação. Ou seja, a salvação é mediante a perseverança, e não é isso que Jesus está querendo dizer. Um dos princípios que a gente tem que considerar na leitura bíblica é o princípio de que a Bíblia interpreta a própria Bíblia. O que isso significa? Toda vez que a gente vai ler um texto, a gente tem que ler esse texto, interpretá-lo com a mensagem que outros textos bíblicos dizem. Porque a Bíblia, embora ela seja uma união de vários livros, escritos por pessoas diferentes, em contextos históricos, temporais diferentes, mas a Bíblia tem uma coesão assim incrível. Então, quando Jesus está falando de perseverar até o fim para ser salvo, ele não está falando da perseverança como uma condição para receber a salvação, mas a perseverança como uma consequência da salvação. É a mesma coisa em relação às boas obras. Lá em Efésios 2:8, por exemplo, né, Paulo fala muito claro que a salvação é pela fé, é pela graça mediante a fé. Então, as boas obras, no versículo 10 ele vai falar isso, não é uma condição para a salvação, mas é uma consequência. Aquele que é salvo pratica boas obras, e não eu preciso praticar boas obras para ser salvo. A lógica aqui não é essa. E Jesus aplica esse princípio aqui na perseverança. Aquele que perseverar até o fim, ou seja, será salvo. Não como condição, mas como características. O salvo é aquele que persevera. É uma característica da salvação. Eu persevero, eu somente posso perseverar se de fato eu sou salvo. E não eu preciso perseverar para obter a salvação. A gente precisa partir desse ponto, ok? Beleza. Então aqui a gente vê também
que Jesus falou de uma característica principal, como eu disse, do salvo, que é a perseverança. E aí, nesse mesmo princípio, lá em Atos 2,42, vamos lá. Atos 2,42 é um texto bastante conhecido. Eu e o Éder, um tempo atrás, né, Éder, a gente fez uma série, né, do livro de Atos, desse trecho, né, Atos 2,42 a 47, falando das características da igreja primitiva. E lá no versículo 42 diz assim: e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Hoje eu não vou falar, né, sobre em que os cristãos ali que compunham a igreja primitiva perseveravam, mas o que eu quero focar aqui é a atitude da perseverança. Ou seja, eles perseveravam. Essa é uma característica do cristão. Mas não é uma característica do cristão. Na verdade, é uma característica do ser humano. O ser humano, ele persevera em algo, seja ele consciente ou não de tal coisa. Nós perseveramos. É fato, pessoal, é fato. O ser humano persevera em algo. E tanto Jesus quanto Lucas, ao descrever essa característica dos cristãos, ele estava trazendo o fato de que a perseverança é um fenômeno humano. Ou seja, a perseverança é uma característica humana. Nós perseveramos em algo. Como eu disse, conscientemente ou não. A questão é no que perseveramos. Essa é a questão. Jesus não estava falando que somente os salvos perseveram, nem Lucas, que somente os cristãos perseveram. Todo ser humano persevera. E nós perseveramos, pessoal, naquilo que tem o nosso foco. E o foco, nós focamos aquilo que toma o primeiro lugar no nosso coração. Isso, pessoal, esse princípio de foco, perseverança, que depois vai se tornar hábito, ele nos rodeia de uma maneira muito forte. Se você pega, por exemplo, alguns princípios da propaganda, princípio aí do marketing, né? Qual que é o processo? Primeira coisa, o profissional do marketing, o profissional da publicidade e propaganda, ele quer chamar a sua atenção. Ele quer chamar a sua atenção, de alguma forma. A partir do momento que ele consegue a sua atenção, aquilo que ele usou para reter a sua atenção se torna o seu foco. Por que se torna o foco? A atenção, ela tem o poder de gerar e de construir na sua mente, no seu coração, um desejo. Tem um livro muito bom, né? Minha esposa até que comprou ele, chama O Poder do Hábito, de um jornalista chamado Craig Duhigg, foi best-seller em 2010 pelo New York Times, e ele vai falar ali de alguns princípios de uma empresa que em determinada sociedade americana, né, uma empresa ali, não vou falar empresa, mas ela criou um produto e para comercializar esse produto, ela criou um hábito. Ela criou esse hábito, era um hábito que não existia. Era um hábito que a sociedade, ninguém fazia. Mas ela criou esse hábito. Ao criar esse hábito, ela cria a necessidade. E ao criar a necessidade, ela cria a demanda. Ou seja, você tem uma necessidade e eu tenho o produto que vai suprir essa necessidade. E por que isso? Por que esse processo da atenção? A atenção no intuito de construir em nós um desejo por tal coisa. Aquilo que vai suprir essa necessidade criada vai se tornar o foco. A partir do momento que isso se torna o foco, se torna alvo ou objeto da nossa perseverança, e essa perseverança vai se tornar um hábito. Por quê? Eles estudam, pessoal, comportamento humano. Todo profissional de publicidade, propaganda e de marketing, eles estudam psicologia humana, eles estudam isso. Eles não fazem do nada. Eles estudam comportamento, eles fazem pesquisa de campo. Por quê? Porque esse é um princípio humano. Nós perseveramos.
A questão é em que devemos perseverar. E aqui a mensagem é muito clara que nós devemos perseverar, obviamente, em Cristo. E aí, pessoal, antes de eu entrar propriamente naquilo que eu quero falar, uma coisa que eu já quero deixar aqui bem claro é que quando você tem uma pessoa, por exemplo, que é bem próximo de você, como o Éder falou, né, os motoristas ali dele, no café da manhã, é fácil, pessoal, a gente perceber no que determinada pessoa persevera através da sua fala e através das suas ações, através do seu comportamento. Mas, principalmente, através da fala. Lá em Mateus 12, 34, Jesus diz, a boca fala do que está cheio o coração. Então, por exemplo, se você vê uma pessoa, se você convive com uma pessoa que ela só fala de dinheiro, ela só fala em como ganhar dinheiro, em como ganhar mais dinheiro, em como ficar rica, e como administrar o seu dinheiro no intuito de ficar mais rico, está fácil detectar qual é o alvo da perseverança dela. Está fácil. Está fácil perceber qual é o foco dela. E isso, pessoal, essa característica humana, ela é desdobramento da natureza religiosa do ser humano. Porque aquilo que chama a nossa atenção, essa atenção, aquilo que chama a nossa atenção, constrói o desejo no nosso coração, isso vai se tornar foco, à medida que se torna foco, vai se transformar em perseverança, e essa perseverança é um hábito. Isso, pessoal, é uma atitude cultica, essa é uma atitude de devoção. Aquilo que é o alvo do nosso foco, e que se transforma no alvo da nossa perseverança, é aquilo que, de maneira consciente ou inconsciente, repito, é o que nós adoramos. É aquilo na qual nós somos devotos. Então, um camarada que ele só fala de dinheiro, só como ganhar dinheiro, está claro que o dinheiro é o foco do coração dele. E é nisso que ele persevera, porque o dinheiro é o Deus dele. Porque um item muito claro na questão da perseverança é aquilo que dá sentido existencial. Ou seja, aquilo que dá sentido na nossa vida. Então, um camarada desse que fala de dinheiro, qual que é o sentido da vida dele? Ser rico, para usufruir das benesses que o dinheiro traz para ele. O sentido existencial da vida dele está nisso. Está em ganhar dinheiro e ficar rico e desfrutar dessa riqueza. É errado ganhar dinheiro? Não. É errado você praticar atitudes de empreendedorismo para querer ficar mais rico? Não. A questão é o lugar que isso ocupa no seu coração. A questão é se isso é de fato aquilo que se transforma no sentido existencial da sua vida. E aí eu recorro, né, aqui a abordagem que o Éder falou, do William Kogut. Obrigado aí me ajudou aqui na ilustração. A questão é essa, ele era um empreendedor, e ele tinha, obviamente, o desejo de ser um cara rico. A questão é que a maneira como ele usou a riqueza dele, a maneira como ele usou os recursos, demonstraram qual era o verdadeiro foco dele, qual era o verdadeiro foco do coração dele, quem era verdadeiramente o Deus do coração dele. Era Deus e o seu reino. Então, tudo aquilo que ele tinha, ele empreendeu para o maior empreendimento, como o Éder disse muito bem, da existência humana, que é o reino de Deus. Então, a vida do cristão tem que gravitar em torno disso, em torno de trazer o reino de Deus. A questão, meus amados, é que se a gente for honesto com nós mesmos, se a gente analisar aquilo que nós pensamos, os nossos sentimentos, aquilo que agimos, naquilo que agimos, as nossas ações, a gente vai ver que em vários momentos existe uma discrepância entre aquilo que a gente fala e aquilo que de fato é o verdadeiro foco do nosso coração e, consequentemente, aquilo em que a gente persevera.
Hoje, infelizmente, o cristianismo ele está muito misturado com o secularismo. Ele está muito misturado com teologias que abraçam filosofias humanas, como coaching, prosperidade, hipergraça e essa porcariada toda. E isso, infelizmente, de maneira imperceptível, tem mudado o foco e a perseverança de muitos. Então, embora muitas pessoas, muitos cristãos, e quando eu falo muitos cristãos, pessoal, a gente não deve ser o crente pá. Quem aqui conhece o crente pá? O crente pá é aquele que pega uma palavra e joga para os outros, né? Ah, não, tem muito cristão aí. Mas ele fala muito cristão sempre se colocando fora. Aqui, meus amados, eu estou fazendo o papel do crente inchada. O crente inchado é aquele que traz para ele, ó, isso aí é para mim. Então, quando eu falo muitos cristãos, obviamente, eu estou me colocando nesse contingente. Muitas vezes, a gente vê que o nosso foco e naquilo que perseveramos não é, de fato, Deus e a manifestação do seu reino. Por quê? Porque, como eu disse, o cristianismo hoje está muito misturado. Então, hoje se coloca, por exemplo, muito ufanismo. Então, existe aí, por exemplo, várias pregações que dizem, né, não, você é o melhor de Deus. Você realmente é o centro da vontade de Deus. Isso é uma distorção absurda. Obviamente nós temos valor, Nós valemos o sangue precioso de Cristo, é verdade. Mas nós não somos o centro. O centro é, de fato, o reino de Deus. O centro é o próprio Deus. Nós somos resgatados com alto valor para que o nome de Cristo seja glorificado, porque é Ele que tem, Mateus 28, 18, o próprio Jesus vai falar de uma maneira muito clara, Ele recebeu todo o poder e toda a autoridade nos céus e na terra. Então, muitas vezes, a influência desse falso evangelho, do evangelho ufanista, um evangelho altamente humanista, faz com que nós mudemos o objeto do nosso foco, o objeto da nossa perseverança. Isso é muito grave, é muito triste. Porque uma coisa que a gente precisa considerar, por isso que eu fiz questão de explicar um pouco o contexto ali a qual Jesus está dizendo em Mateus 24, 13, quando ele fala da importância de perseverar para ser salvo, é a questão que nós enfrentaremos tempos difíceis. Isso aqui não é alarmismo, não é sensacionalismo, é Bíblia. É Bíblia. Uma vez, essa semana, um rapaz me perguntou, né, pelo WhatsApp, perguntou, Mateus, você crê... Não, minto, perdão, não foi isso não, foi o professor Tiago lá no IAVEC, confundi as bolas aqui, foi o professor Tiago lá do IAVEC, ele falou assim, Mateus, você crê que nós já estamos no fim dos tempos? Falei, cara, não sei, e é uma coisa que eu não arrisco a dizer. Por quê? Porque é uma coisa complicada, então eu não sei se hoje nós já estamos nos tempos do fim. O que eu posso te dizer é o seguinte, independente se nós estamos nos tempos do fim ou não, o mandamento é perseverar em Jesus. O mandamento é perseverar, independente. Eu não sou daqueles que ficam especulando, né? Ah, Jesus vai voltar em tal ano, né? Mateus 24, 35 diz que nem o filho sabe, somente o pai. Então, quem somos nós para ficar especulando, né? Mas a questão é, nós precisamos perseverar. E eu acho que essa mensagem é uma mensagem crucial para os nossos tempos, porque nós estamos vendo, pessoal, um avanço que, ao meu ver, célere sobre a questão do cristianismo ser odiado. O cristianismo cada vez mais tem sido odiado. Aquilo que algumas pessoas convencionam a chamar de cristofobia é uma coisa atual, já existe, está aí. Ou seja, nós enfrentaremos dificuldade. E o cristão enfrenta dificuldade não só sobre essa questão da cristofobia, né, sobre a questão do ataque direto, mas o próprio apóstolo Paulo falou isso lá em 2 Timóteo 4, o principal inimigo do cristão é o falso evangelho. É o evangelho daqueles falsos profetas que querem elogio, que querem
fazer cochichos nos ouvidos. E isso tem o poder de mudar o nosso foco e mudar a nossa perseverança. Então a questão é fato que nós perseveramos, é fato. A questão é em quê? Baseado nisso, vamos lá em Tiago, que é o terceiro texto que eu quero ler com vocês. Tiago, no capítulo 1, os versículos 1 e 2. Aliás, vamos ler até o 4. Vamos ler Tiago, capítulo 1, versos 2 ao 4. Tiago 1, do 2 ao 4. Diz assim: Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, e em nada deficientes. Pessoal, dos textos que eu separei aqui, eu deixei esse por último, porque Tiago, sintetizou aqui a coisa de uma maneira muito completa. Como eu já falei aqui isso para vocês, o pensamento do judeu, ele é circular, ele não é linear, né? Ele não tem aquele começo, meio e fim, aquela coisa seguida, que é normal, né? Para nós aqui ocidentais. O judeu, ele começa num ponto, ele explica esse ponto e depois retorna. É sempre uma coisa circular. Então, é interessante que aqui ele começa falando sobre a perseverança, mas a perseverança, ela tem uma causa. A perseverança aqui é o efeito da coisa. Ela tem uma causa. Qual que é essa causa? Provação. Então, como eu disse para vocês, a gente precisa, primeiramente, entender que a perseverança é uma característica humana, não tem como a gente fugir disso, nós perseveramos em algo, isso é fato. A questão é de que nós precisamos de uma graça de Deus, da ação de Deus, da ação contundente da palavra de Deus, da ação do Espírito Santo, a fim de que nós perseveremos no lugar certo, que nós perseveremos no lugar correto, que é o próprio Cristo. Mas isso precisa de uma graça de Deus. Então, Tiago aqui ele fala exatamente do ponto fundamental que Deus usa para converter o nosso coração, a fim de que nós perseveremos no lugar correto. E qual que é esse ponto? Aprovação. Aprovação, que é obviamente diferente de tentação, mas aprovação. Então, irmãos, diferentemente de muita coisa que a gente tem visto por aí, na internet é fonte de muita coisa boa, mas também de muita coisa ruim. A vida do cristão, meus amados, ela é difícil. Deus abençoa. Deus, ele é misericordioso, rico em nos abençoar. Ele é galardoador daqueles que o buscam. É verdade, tudo isso é verdade. Mas isso não anula de maneira nenhuma o fato de que nós seremos provados. Porque é através da provação que vem a perseverança, fundamental para que nós permaneçamos salvos. O cristão, ele precisa perseverar no lugar correto, mas ele não consegue isso sozinho. Ele precisa de uma intervenção de Deus. E essa intervenção é a aprovação. E aqui, eu falo isso pela graça de Deus, por tudo aquilo que eu vivo, eu sou uma pessoa que tem um pouquinho de autoridade para falar sobre essa questão de provação e sobre, principalmente, a questão de perseverança. Há um bom tempo eu tenho aqui várias provações. O motivo pelo qual eu me distanciei um pouco dos púlpitos foi exatamente porque no mês de julho eu quase bati as botas. Foi realmente uma intervenção milagrosa. E ali eu pude perceber que realmente Deus tem um propósito para a minha vida, porque Ele não me deixou morrer. Porque a médica já disse, é o seguinte, ele tem questão de horas. Falou para minha esposa e para minha mãe, que estava ali me acompanhando.
Falou, a questão de horas, ele está ali no oxigênio, na máscara de VPN, é questão de horas, é questão de, vai acontecer. Ele já tem 41 anos, já viveu bastante, falou para minha esposa. Então é esperar acontecer, e eu estava realmente numa situação bem difícil. Com o oxigênio eu estava saturando 62, 58, sim, estava triste. E realmente Deus fez um milagre. E aí eu cheguei a saturar 100%. O cara chegou lá, mas não era para entubar? Eu falei, não, aqui você não vai entubar não, moço. Você pode entubar o raio que te par, mas aqui não. Amém, amém. Glória a Deus. Deus é maravilhoso. Então, eu tenho motivo para falar sobre provação e sobre perseverança. E é interessante que, quanto maior é a provação, obviamente pela graça de Deus, maior é a perseverança. É um exemplo que eu dou, eu já usei esse exemplo em várias aulas ali no IAVEC, a questão de, se nós pegarmos alguns soldados, pega o soldado americano e um soldado da Venezuela, por exemplo. E aí a gente vai ver que o exército que se sai melhor não é só do ponto de vista da estrutura bélica, né? Não é só isso. É a questão do exército que tem os melhores soldados. E os melhores soldados são aqueles que passam pelas experiências mais árduas de treinamento. Então, quanto mais árduo é um treinamento, melhor o soldado vai ser, porque ele vai aprender a sobreviver em situações completamente adversas. A gente vê, por exemplo, né, uma coisa que se popularizou na internet, é a geração Nutella e a geração raiz. E não é verdade, gente, com todo respeito, os meus filhos, infelizmente, são dessa geração Nutella, olha, está difícil tirar, viu? E aí a gente vê, a minha geração, graças a Deus, era uma geração que passava dificuldade. Não tinha leitinho no copo, não, filho. Tinha que ir lá buscar, tinha que tirar da vaca. Era um negócio, a dificuldade era maior, mas isso nos fez mais fortes. E esse princípio é um princípio espiritual. Quanto maior a aprovação, isso vai produzir o quê? Perseverança. É a maneira que Deus nos fortalece, a aprovação é a forma como Deus nos fortalece, como Deus nos treina para perseverarmos no caminho dele. Irmãos, eu estou falando muito de perseverança, mas o que é perseverança? O que é perseverar? Se a gente analisar a questão do foco, por exemplo, a gente vê que a queda foi exatamente a mudança no foco. Até o momento da abordagem da serpente, a gente vê que a manifestação da presença de Deus, que vinha todos os dias na viração do dia, para ter comunhão com eles, e a palavra de Deus era o foco do coração dos primeiros seres humanos ali. E pelo fato da própria manifestação de Deus, da palavra, serem o foco, isso determinava o quê? O objeto da sua perseverança. Eles perseveravam em Deus e nos mandamentos de Deus, porque era o foco, era o alvo do foco deles. Mas a serpente vem exatamente, quando a gente lê o texto ali, atuando numa forma de mudar o foco da coisa. Obviamente que há ali um ludibriar da mente, da mente da mulher. Deus falou que não era para comer, mas não é que não era para comer, vocês não vão morrer. Se vocês comerem, vocês não vão morrer, vocês vão ter uma sabedoria que vocês não têm. Vocês vão ser sábios como ele é. E, obviamente, a gente vê depois que a mulher olhou para o fruto proibido e o desejou. Então, ali a gente vê uma mudança de foco. E, nesse foco, ela perseverou até cometer o ato do pecado. Então, se a gente for analisar, pessoal, a estrutura do pecado na nossa vida, todo pecado começa com a nossa atenção, onde nós colocamos os nossos olhos. Lá em 1 João 2,13, João faz uma analogia extremamente perfeita
quando ele fala, né, daquilo que há no mundo, e obviamente a gente pode linkar com aquilo que o processo do pecado que a serpente fez com a mulher, para com a mulher, que é a questão da concupiscência da carne, a cobiça dos olhos e a soberba da vida. Nós somos tentados, de acordo com Tiago 1,13, nós somos tentados por aquilo que nós cobiçamos. E o diabo, pessoal, ele sabe, ele conhece a concupiscência da carne. E ele vai querer chamar a atenção exatamente naquilo que nós desenvolvemos a nossa concupiscência. Cada um tem uma área de fraqueza, cada um tem. E o diabo, ele sabe exatamente. Assim como Jesus teve fome, e ele foi exatamente ali na fome, a tentação vem exatamente naquele desejo oriundo da concupiscência da carne, que se torna necessidade. O coração do homem ele é tão enganoso que ele tem o poder de transformar desejo em necessidade. E a partir do momento que nós transformamos o desejo em necessidade, o diabo vem com uma falsa proposta. Ele desvia o nosso foco. Por exemplo, né, existem várias pesquisas que falam sobre o alto consumo, até mesmo dentro, no contexto de cristãos. Vários homens que têm consumido pornografia. É uma realidade, pessoal. Triste, mas é uma realidade. E aqui, de novo, eu não estou me falando como santão, não. Eu já caí também no pecado da imoralidade. Já tive que pedir perdão para minha esposa. Mas, graças a Deus, Deus traz libertação e livramento. Mas eu também não sou o santarrão. É uma coisa que eu luto ainda. Mas a questão é que nós precisamos colocar a nossa atenção em Deus, porque se nós deixarmos, nós sermos movidos pela concupiscência da nossa carne e deixar com que aquilo que o diabo falsamente coloca como foco, como centro da nossa atenção, irmãos, a gente vai, infelizmente, perseverar no pecado. Infelizmente, muitas pessoas têm perseverado no pecado. Por quê? Porque não mudou o seu foco, não mudou o centro da sua atenção. Então, o que é perseverança? Perseverança, a primeira coisa aqui é permanecer. Perseverança é permanecer. Aí, baseado nisso, que Jesus, por exemplo, ele fala lá em João 15,3, né? Ele fala para os discípulos, vocês devem permanecer em mim, a fim de que eu permaneça em vós. Então, a questão da permanência. Então, como eu disse, nós estamos, pessoal, em uma guerra. Nós estamos em uma guerra. Não tem como negar isso. E o primeiro inimigo é justamente a nossa carne. É aquilo que quer nos afastar da presença de Deus. É aquilo que quer nos desviar da permanência em Deus. É por isso, pessoal, que a principal definição de pecado é errar o alvo. Interessante, né? Se a gente vai no hebraico, tem 3 palavras ali que são traduzidas para o português como pecado. Você tem o ratá, o peça e o avon. Avon não é o desodorante, não. É o avon. O que significa? O avon fala da transgressão. Quando Deus estabelece uma lei e você faz o contrário. Isso é um avon. Ou seja, você transgrediu a lei. O peça fala da rebeldia. Ou seja, a nossa atitude rebelde. É aquilo que gera no nosso coração a prática da avon. Ou seja, a prática da desobediência da lei. Toda lei é desobedecida por uma rebeldia que a antecede. Essa é o passa. Só que a definição mais básica de pecado, que é o trecho que aparece mais de 600 vezes só no Antigo Testamento, é a palavra ratá. E ratá significa exatamente errar o alvo. E essa definição de pecado é perfeita, por quê? Porque o pecado faz com que nós erramos o alvo, que é o alvo do nosso foco.
o alvo da perseverança. Então, o pecado ele começa exatamente quando o nosso foco não está no lugar correto, porque é o foco que determina a nossa perseverança, é que define em que nós perseveramos. Então, como eu disse, perseverar é permanecer. Então, a gente precisa entender que perseverar em Jesus não é só conhecer todos os seus ensinamentos, mas é permanecer nele. Um outro item é a constância no caminhar. Então, uma coisa é permanecer, é estar junto à presença de Deus, estar junto à presença de Jesus, permanecer nele. Outra coisa é constância no caminhar. Estou vendo o Lucilo aqui, o Lucilo é maratonista, né? É ainda ou não? Ele dá uma risadinha ali. Não é mais? Aí, tem que permanecer, tem que perseverar, Lucilo. Então, pessoal, quem aí já foi maratonista aí, tem um alvo a chegar. Geralmente é 21 quilômetros, Lucilo, maratona. Meia é 21. Uma inteira, quanto que é? 42. Valeu. Então, imagina, tem um alvo lá, 42 quilômetros. Então, o maratonista, ele vai nessa expectativa. Não, eu vou completar toda a maratona. Só que aí, por algum momento, o que acontece? Ele começa a cansar. Ele começa a cansar. E aí, ele está diante de um dilema. Se ele vai atender o cansaço ou se ele vai atender a expectativa que ele firmou no seu coração de chegar. Ainda que seja andando, ainda que seja engatinhando, mas é aquela coisa, não, eu vou chegar. E aí tem uma imagem que ficou clássica nas Olimpíadas de Los Angeles, em 84, daquela mulher, né, daquela maratonista, que ela chegou muito tempo depois, ela teve espasmo muscular no corpo inteiro, se eu não me engano, foi mais de 1 hora depois. E ela foi com toda dificuldade, mas é uma cena, assim, dá até um certo, como eu dizia na minha época de adolescente, né, faniquito. É aquela coisa assim, dá uma impressão ruim. Aquela moça, né, com espasmo ali em toda a musculatura de todo o seu corpo, mas ela chega. E assim que ela ultrapassa a linha, ela é atendida ali pelos médicos, ela, enfim, passa bastante mal, mas ela chegou. Ela chegou. Então, nós no mundo, nós estamos diante desse dilema. Nós temos um alvo a alcançar. Nós temos um alvo, a questão é onde nós temos colocado os nossos olhos. E aqui, olhos, não fala só da questão do olho físico, mas dos olhos espirituais. Jesus, lá em Mateus 6, 21, ele fala que os olhos são a candeia do corpo. Uma tradução mais latinizada, né? Não a Vulgata, mas até um conceito que ficou muito comum na igreja a partir da Idade Média, da era escolástica ali, é a questão de que, nessa afirmação bíblica, de que Jesus disse que os olhos são a candeia do corpo, existe o princípio de que os olhos são a janela da alma. E faz muito sentido, porque aquilo que nós vemos determina os nossos desejos. E aqui, como eu disse, fala dos olhos, também dos olhos espirituais. E a questão é onde nós temos colocado os nossos olhos. E aí lá em Hebreus 12, 2, já estou indo para a conclusão, como eu disse, né, não falei nem metade, mas amém. Esse relógio ele tem implicância comigo. Ele diz, né, que nós devemos permanecer olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo. Só que é interessante que esse texto, essa afirmação, é antecedida por uma que diz que nós estamos rodeados por uma grande nuvem de testemunhas. Então, por isso, nós precisamos nos desembaraçar. Olha, eu gosto muito dos textos, né, das expressões usadas. O João Ferreira de Almeida ele foi muito feliz
nessa tradução. Desembaraçando de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia. Irmãos, lá em 1 João 8 diz, aquele que diz que em ti não há pecado, assim mesmo se engana e a verdade não está nele. Então a gente precisa parar de ficar rotando uma santidade que não tem. Nós somos pecadores, irmãos. Agora o que nós contamos é com a graça de Deus, que nos purifica. Né? João 15,4 Jesus diz, vós estáis limpos pela palavra que vos tenho dito. Então a santificação, ela implica em nós permanecermos na palavra. Porque à medida que nós praticamos a palavra, nós vamos sendo purificados. Então, desembaraçando de todo peso, e o peso aqui, eu já disse aqui outras vezes, não é aquilo que necessariamente seja pecado, mas é aquilo que nos impede de perseverarmos de uma maneira mais efetiva em Cristo. É aquilo que nos rouba, é aquilo que não necessariamente seja pecado, mas é aquilo que nos priva, que nos tira de uma ação mais efetiva em prol do reino de Deus, que deve ser o alvo da nossa perseverança. Então, desembaraçando do peso do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. E aí, meus irmãos, para encerrar agora de verdade, tinha muito mais coisa para falar, mas eu termino por aqui. Nessa questão, pessoal, que perseverança implica em constância no caminhar, esse é um princípio bíblico muito interessante. Quando Deus ele faz a sua aliança com Abraão, o pacto abraâmico, depois que ele já tinha chamado Abraão em Gênesis 12, enfim, mas quando ele faz a aliança e ele institui a circuncisão, que é o símbolo da aliança de Deus com o seu povo, o que ele diz lá em Gênesis 17:1? Anda na minha presença e seja perfeito. A palavra perfeito ali no texto hebraico é tamim, que significa completo, pleno, íntegro. Então, ou seja íntegro. Ali a palavra perfeição, embora a palavra tamim significa perfeição, mas não é perfeição ali justamente o que o texto quer dizer. Ele está ali querendo dizer no sentido de integralidade, ou seja, anda na minha presença e seja íntegro no sentido de que todo o seu ser esteja submisso à minha presença. Esse é o contexto ali, esse é o conceito de tamim, que toda a vida de Abraão. Então, para o cristão, não existe essa diferenciação entre vida secular e vida espiritual. Uma coisa que eu sempre digo aqui, uma coisa que precisa ser quebrada. Então, essa é a questão da constância no caminhar. Só que esse caminhar é na presença de Deus. O que isso significa? A gente tem uma tendência de pensar que caminhar com Deus é caminhar no caminho que Ele diz. Então, Ele fala, Éder, é o seguinte, você é meu servo, então você vai andar nesse caminho aqui, esse caminho que eu estou traçando para você. Mas essa não é uma ideia bíblica. Porque quando Deus diz ali para Abraão, anda na minha presença, a palavra presença, lepnei, que fala de face. Anda diante da minha face. Só que Deus não tem face. Logicamente que ali é uma figura de linguagem, no sentido de humanizar o próprio Deus, a fim de ter uma linguagem que o ser humano entenda. Mas a questão é de andar na presença. E aí, baseado nisso, ou seja, o pacto abraâmico consiste em andar diante da presença de Deus, a fim de que todo o seu ser seja submisso a essa presença, que é a questão da integralidade, da perfeição, a perfeição ali, no sentido de ser íntegro, completo, completamente submisso a essa presença, permanecer plenamente em Deus. O Salmo 18:30 vai dizer, o caminho de Deus é perfeito. O caminho de Deus é perfeito. Só que ali também tem uma certa diferença na tradução. Porque quando a gente lê o texto hebraico, o texto é Rael Tamim Dalko Inhat. O que isso significa? Se a gente for pegar a tradução literal, significa Rael, o Deus, Tamim, perfeito, íntegro, Dalko, que é caminho, Inhat, que significa é. Então, qual que é a tradução completa? O Deus, caminho perfeito é.
Ou seja, não é que o caminho de Deus é perfeito, é que Deus é o caminho perfeito. Deus é o caminho perfeito. E baseado nisso, é que Jesus, lá em João 14,6, vai dizer: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, o que ele está falando ali para o judeu? Sabe aquele texto do Salmo que diz: o caminho de Deus é perfeito, mas no sentido de Deus é o caminho perfeito? Jesus está dizendo: eu sou a manifestação do caminho perfeito de Deus. Então, permanecer em Cristo não é andar no caminho que Ele diz para a gente andar, é andar nele, é andar na presença dEle. E como Jesus ele se manifesta, a fim de que nós possamos andar nele, na comunhão com os nossos irmãos. Eu queria falar mais desse ponto, mas infelizmente não vai dar. Irmãos, isso é uma pauta para um outro sermão, mas não permanecer na comunhão com os irmãos, isso é pecado, pessoal. É uma coisa que Deus falou comigo de uma maneira muito forte essa semana. É pecado. Por quê? Porque é errar o alvo. Porque é através da comunhão, o próprio Jesus disse isso, quando 2 ou mais estiverem reunidos em meu nome, isso tem um princípio dentro do pensamento judaico absurdamente maravilhoso. Aquele que permanece na comunhão, quando 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, ali eu estarei presente. Então, uma das formas de nós permanecermos em Cristo, de perseverarmos em Cristo, constantemente caminharmos em Cristo, é através da comunhão. Amém? Então é isso. Vamos ficar em pé. Eu queria chamar o pessoal do louvor, e não tem música mais propícia para cantar do que em tua presença. Porque realmente a presença de Deus está aqui, irmãos. Na nossa simplicidade, num pregador que não consegue respirar sem a jandira, mas Deus está aqui. Tem um texto de 2 Coríntios 4:7, que eu gosto muito dele, ele se aplica demais à minha vida. Que diz assim: a excelência está no vaso de barro, para que o nome de Deus seja glorificado. Então Deus usa vasos imperfeitos para manifestar a sua perfeição, a fim de que nós permaneçamos nele. Amém? Vou pedir para o pessoal do louvor nos dirigir numa canção. Enquanto isso, vamos orar para que, pedindo a Deus que Ele possa nos fortalecer e nos ajudar a perseverarmos nele. Porque perseverança, irmãos, é uma coisa difícil. Por nós não conseguimos. É fácil no discurso. É fácil falar: não, realmente, a gente precisa perseverar. Mas no dia a dia, irmãos, é difícil. Quando você está diante de uma situação difícil ali, é muito fácil você dizer como a mulher de Jó: amaldiçoa o seu Deus e morre. Peraí, você faz de tudo para esse Deus e Ele permite você passar por tudo isso? E aí a gente precisa entender que essas dificuldades são, na verdade, provações, para que nós possamos perseverar nele e vivermos a vida abundante que Deus tem para nós. Amém? Amém.
te agradecemos, Deus, porque pela tua graça estamos aqui reunidos em teu nome, estamos reunidos em tua presença. Espírito Santo, revela a nós, consola-nos, faz-nos lembrar de todas as coisas que o Senhor tem dito, Senhor amado, a nós, em nome de Jesus, por meio da sua palavra, que possamos permanecer em ti, Deus, permanecer na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão, na oração. Senhor amado, livra-nos do pecado, Jesus, que os nossos olhos, Deus, físicos e espirituais, possam estar em ti, Deus, a fim de que o nosso coração seja cheio da sua palavra, Deus. Assim, Deus, como o Salmo 119, 11 diz, Deus, que o nosso coração, Deus, está cheio da tua palavra, Deus. Guarda, Deus, no nosso coração, guardamos no teu coração, no nosso coração a tua palavra, para não pecarmos contra ti, Senhor. Em nome de Jesus, que possamos perseverar no Senhor, para a honra e glória do teu nome. Em nome de Jesus. Amém. Queria chamar o bispo Éder para declarar aqui a bênção apostólica. Ainda de pé, erga tua mão para o céu. Que o grande amor de Deus Pai, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, a doce presença do Espírito Santo esteja conosco e com todo o povo de Deus, hoje e para sempre. Amém. Deus te abençoe. Bom domingo.